O primeiro versículo, ele fala assim, ó: então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida. Salomão estava falando. Mas descobri que isso também é ilusão. No primeiro capítulo, ele fala que tudo é ilusão, que o prazer, que tudo na vida é vaidade. E no segundo versículo ele fala assim: cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Você pode perguntar como que o prazer não serve para nada, se tudo que a gente quer na vida é ser feliz, ter prazeres na vida. E eu fiquei muito tempo pensando sobre isso, e isso me deu uma autodisciplina muito, muito grande. Porque toda vez que eu pensava em comer alguma coisa, comer uma pizza, pedir uma pizza, ir na churrascaria, ou comprar alguma coisa que eu queria muito, mas que eu não precisava, eu sempre lembrava desse versículo. O riso é tolice e o prazer não serve para nada. E eu, conversando comigo mesmo, ficava: para que você quer isso? E depois? O que você vai ganhar com isso? Aí, na mesma hora, vontade já passava, eu já desistia, ou de comprar alguma coisa, ou de comer fora, que não ia fazer bem. Porque o prazer pelo prazer, ele não serve para nada. O prazer momentâneo, sem uma recompensa a longo prazo, ele não serve para nada. E isso diferencia as pessoas sábias das pessoas simples e das pessoas tolas também. Por quê? O sábio, ele pensa a longo prazo. Ele não busca, não vive só pelo prazer momentâneo, porque ele sabe que o prazer pelo prazer, ele não serve para nada. E a felicidade pela felicidade, o riso só por rir, ele é tolice, não serve para nada. Agora, quando o prazer vale a pena? Quando o prazer tem uma recompensa também a longo prazo, que vocês vão ver mais para frente, Salomão fala assim: o único prazer que a gente tem, a única recompensa que a gente tem na vida é ter prazer, ter amor no nosso trabalho. Por quê? Tem que ser prazeroso, porque quando a gente está servindo a Deus, tudo que a gente faz é por amor, é com alegria, é prazeroso. E além disso, ainda tem a recompensa do prazer pelo trabalho e ainda ter prazer naquilo. Então, o prazer pelo prazer, que não tem nenhuma recompensa, é isso que Salomão está falando, ele não serve para nada. Então, um conselho de sabedoria é: não busque o prazer pelo prazer, porque ele vai te destruir. Tem um provérbio que fala assim, ó: quem ama os prazeres passará a necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. Eu estava falando isso para uma colega minha, ela falou assim: mas eu conheço muita gente rica que come em restaurante, vai em restaurante caro, bebe vinho todo dia. Eu falei para ela, mas esse conselho é para quem quer ficar rico. Quem é pobre, quem é classe média gosta muito de conforto. Porque quem ama os prazeres passará a necessidade. Toda vez que você pensar em viver o prazer pelo prazer, além de ser um pecado, que Deus não quer que a gente viva em função dos prazeres, que o nosso coração está ali. Além disso, é uma ilusão. Depois que você comer aquela comida que você tanto queria, que faz mal para você, que você não pode, o que você ganha com isso? E depois que você, no impulso, comprou aquela bolsa, no impulso, comprou aquilo que você não poderia e teve que parcelar, o que você ganha com isso? Isso traz uma autodisciplina muito grande. Isso faz você ter controle emocional quando você entende que o prazer pelo prazer, ele não serve para nada, que o riso, ele é tolice quando ele não tem uma recompensa a longo prazo. Então é isso que Salomão está querendo dizer. E é muito bom a gente aprender com os erros dos outros, porque Salomão, ele você vai ver, quando você passar pelo capítulo de Eclesiastes, você vai ver que ele falou que ele teve tudo. Ele teve riquezas, ele teve todas as mulheres que o homem pode desejar. Ele teve escravos e escravas para servirem ele. Ele teve músicos que cantaram para ele se alegrar, vinhos, ele teve tudo, toda a riqueza. Na Bíblia fala que não existiu um homem antes dele mais rico e mais sábio, e nem existiu outro rei mais rico e mais sábio que Salomão. Então, dá nem para
para falar do tamanho da riqueza e da sabedoria que Salomão teve. Então, é um homem que tem o poder de fala. Falei, olha, eu tive tudo que o homem pode desejar, não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. E ele disse no final, sem Deus, isso é tudo ilusão. Sem Deus, sem você estar conectado na verdadeira fonte do prazer, não vale nada, vale a pena. Por quê? O prazer vem, ele é momentâneo e passa. E os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. A nossa carne, ela nunca, nunca vai estar satisfeita. Você já percebeu que quando você coloca uma meta e você atinge ela, você fica feliz por um tempo ali, é prazeroso, mas aquilo depois logo passa. Eu lembro quando eu comprei o meu primeiro carro, eu fiquei muito, muito feliz. Depois, porque é assim, a nosso corpo, os desejos das pessoas nunca estarão satisfeitos, a gente nunca vai estar satisfeito. Então é tolice, é correr atrás do vento, querer estar sempre em busca de prazer, 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 sendo que a gente nunca vai estar satisfeito. E quando que o prazer vale a pena? Quando é da vontade de Deus, quando a gente está alimentando o espírito, quando o prazer, ele não é só pelo prazer, ele tem uma recompensa duradoura. Então, servir a Deus, quando a gente está servindo, amando, adorando a Deus verdadeiramente, aí sim, o prazer, ele é duradouro e ele é longo prazo, ele não é um prazer que é ilusão. E Salomão, ele termina falando assim, ó, a gente trabalha com toda sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa e depois tem que deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão. Em contraste com Provérbios, ele fala assim, em contraste não, unindo o Provérbios também, ele fala assim, ó, não se mate trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, porque o seu dinheiro fugirá de repente como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Esse provérbio não quer dizer que Deus não quer que a gente tenha riquezas, nem quer dizer que a gente não trabalhe para conseguir riquezas. O problema é o coração, é a intenção, é você se matar por aquilo, você tá o tempo inteiro só focado naquilo. Por quê? É ilusão também. Como ele falou assim, a pessoa se mata de trabalhar e vai ter que deixar a sua riqueza para outra pessoa. E isso também é ilusão. Então, o que que Deus quer de verdade da gente? Ele quer que o nosso coração esteja nele. Ele quer que a gente trabalhe para ele, porque tudo é por ele, para ele. Então, sempre que você estiver em busca de prazer pelo prazer, isso nunca vai trazer felicidade. Isso nunca vai preencher o vazio da alma, isso nunca vai trazer uma recompensa a longo prazo, porque é momentâneo, é passageiro. Ó, e no versículo 24, ele fala assim, ó, a melhor coisa que alguém pode fazer é comer, beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. Então, ele está falando que, sim, isso não é errado, isso é bom. Deus quer que a gente tenha prazeres, comer e beber é prazeroso. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Então, não adianta a gente buscar essas coisas, porque quem que dá isso é Deus. Sem Deus, como teríamos o que beber ou com o que nos divertir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Então, olha o que ele está falando. Não adianta correr atrás da ilusão, porque isso nunca vai satisfazer os desejos do seu coração. Por quê? Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas olha o que ele fala depois. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem a fim de que a riqueza deles sejam dadas às pessoas de quem ele gosta mais. Você pode perguntar, Yara, como isso é possível? Como que Deus tira a riqueza de uma pessoa, faz com que ele trabalhe, se mais trabalhar para ficar rico, que é uma pessoa que está com o coração na riqueza, e ajunte aquela riqueza e dá para uma pessoa de quem ele gosta mais. Bom, tem uma história lá na Bíblia, que eu já contei aqui no meu canal, que é a história da Rainha Esther. Mardoqueu, ele era parente de Esté. E Amã, ele era um alto funcionário do governo, do reino. Abaixo, ele estava só abaixo do rei. E Amã, ele era um homem mau, ele era um homem que não era temente a Deus, e ele queria acabar com a vida de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se ajoelhava perante ele.
Só que Amã, ele tinha riquezas, ele tinha família, ele tinha um alto cargo no governo, ele tinha do que se orgulhar. E Mardoqueu, ele também tinha um cargo no reino, mas não era um cargo tão importante assim. O que aconteceu no final, resumindo a história? Mardoqueu ficou no lugar de Amã. E toda a riqueza de Mardoqueu foi para a rainha Esther. Então você pode pensar como Amã, ele juntou riqueza, ele com certeza conseguiu aquele alto cargo, porque ele tinha um mérito, já que ele não era temente a Deus, ele conseguiu na raça, pela inteligência dele. Só que ele não temia a Deus, ele era um homem orgulhoso. Deus tirou a riqueza dele, tirou o cargo dele e deu para as pessoas de quem ele gostava mais. Foi Mardoqueu, que serviu, foi temente a Deus até o fim, e a rainha Esté também. Então você pode ver que a gente tem exemplos na Bíblia de que Deus faz isso. Então não adianta a gente querer correr atrás da riqueza se a gente não for temente a Deus. Porque olha o que Salomão fala. E Salomão foi um homem mais sábio que homem mesmo, que já existiu. Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Então Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem as riquezas, e ele tira a riqueza dessa pessoa e dá para as pessoas de que ele gosta mais. Falando no exemplo nos dias atuais, como que, isso é só um exemplo, tá? Como que Deus poderia fazer isso? Uma pessoa que ela não cumpre princípios bíblicos financeiros, é uma pessoa má. E a maldade na Bíblia é diferente da maldade que a gente conhece como maldade humana. A maldade para Deus são as pessoas que não guardam os seus mandamentos. E quando a pessoa ela não cumpre princípios bíblicos financeiros, por alguma desventura, ela pode perder os seus bens, o banco tomar as suas riquezas, tomar sua casa, seu carro, seu patrimônio, porque ela não pagou. E esse patrimônio dessa pessoa, carro, casa, vai parar num leilão. E uma pessoa que ela cumpre princípios bíblicos financeiros, que ela não faz dívidas, ela pode comprar esses bens dessa pessoa pela metade do preço. Então, a riqueza dessa pessoa, que ela não cumpria princípios bíblicos financeiros, ou até uma pessoa desonesta mesmo, vai parar nas mãos de uma pessoa que ela cumpre princípios bíblicos financeiros e que é temente a Deus. Eu não estou falando que isso é todo mundo, é só um exemplo, é só uma forma. Então, sim, é possível que isso aconteça, tanto antigamente quanto nos dias atuais. Então, resumindo esse capítulo, o que Salomão quer dizer? Não corra atrás da ilusão. Não corra atrás dos prazeres, não corra atrás da riqueza, não fique com seu coração nisso, porque é Deus que dá sabedoria, a sabedoria traz riqueza, a sabedoria vale mais do que a riqueza, a felicidade vale muito mais do que um prazer momentâneo, porque a felicidade ela é constante e Deus dá a felicidade para as pessoas de quem Ele gosta mais. Vale a pena amar a Deus acima de todas as coisas, porque se o nosso coração estiver nele, ele fará todos os nossos desejos do nosso coração se cumprir. Por quê? Os nossos desejos também mudam quando a gente está servindo a Deus. A gente quer fazer a vontade dele e ele enche o nosso coração de felicidade. No final, sempre é feita a vontade de Deus. Então, seja uma pessoa sábia para aprender com os erros dos outros e não com nossos próprios erros também é muito importante. Quando a gente erra, a gente tem que aprender rápido com os nossos erros. Só que eu aprendi que uma pessoa que tem sabedoria, ela aprende com os erros dos outros. Você não tem tempo de vida suficiente para aprender com seus próprios erros. É bom a gente aprender com os erros dos outros. A história de vida de Salomão é uma história que eu gosto muito. Eu amo muito os livros dele, a Bíblia no geral, mas eu leio muito Provérbios. Por quê? É muita sabedoria, então a gente tem que aprender com quem já passou por esse caminho. Então não fique correndo atrás da ilusão, não fique correndo atrás dos prazeres, porque quem ama os prazeres, além de ser pecado, passará necessidade. É ilusão, você nunca vai ser feliz. Então busque amar e servir a Deus acima de todas as coisas, que Ele encherá o seu coração de alegria.